Amém? Agora sim. Paz do Senhor, irmãos. Paz, Senhor, boa noite. Agora deu certo? Agora deu certo, agora sim. nós estamos ouvindo. Paz do Senhor, boa noite a todos aí. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmão Marcelo, boa noite. Paz, irmão, boa noite, tudo bem por aí, né? Achei que você estava pedindo um pouquinho de café, você estava assim, um pouquinho? Amém. Não, é que pedi para esperar um pouquinho, porque eu costumo usar um fone de ouvido aí tava via Bluetooth, aí eu cancelei ele. Deve ser por isso que vocês não estavam nos ouvindo aí. Amém? Mas eu tirei ele, vai ser bem melhor assim. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá ouvindo, né? Ok. Então. Boa noite, meus queridos irmãos. Paz, Senhor. Boa noite a todos que acompanham nossas lives aí de todas as quintas-feiras. Que a paz do Senhor esteja aí com todos vocês, meus amigos aí, familiares. Que o Senhor abençoe. Bom, já dando início aí, deu um probleminha, o início da nossa live aí já nos 10 minutos aí. Amém? Mas agora, em nome de Jesus, a mão do Senhor Jesus está sobre nosso trabalho, então vai ser bênção a partir de agora. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema de hoje que a gente vai debater e de suma importância aí principalmente aí para nós pais aí, que somos autoridades aí dentro dos nossos lares aí, direcionado ao assunto em relação à orientação, educação, direcionamento dos nossos filhos sobre suas vidas. Amém? Então, o tema de hoje é estreitando laços entre pais e filhos. Amém? E os nossos convidados aí especiais essa noite aí, nossa querida irmã Lidiane Melo e o seu esposo, nosso amado irmão aí, o seu esposo Marcelo. Eles vão dar um início aí de uma das partes aí que a gente precisa ter muita sabedoria aí, foco no quesito aí, na hora de orientar nossos filhos, nossas bênçãos aí, nossas heranças aí, que o Senhor nos deu aí. Amém? Então, eles vão dar início aí ao nosso bate-papo abençoado aí, nosso tema da live aí, estreitando laços entre pais e filhos. E o início aí para estreitar o laço é um bom diálogo aí. Sem um diálogo a gente não consegue se aproximar dos nossos filhos de forma alguma. Amém? Então vamos dar início aí. Nossa irmã Lidiane Melo e o seu esposo Marcelo vão dar início aí e a gente vai interagindo aí em nome de Jesus. Amém? E boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente. A palavra está com vocês aí, irmãos. Deus abençoe aí. Amém. Deus Amém. abençoe. Bom, paz do Senhor, irmãos, nós já havíamos falado, mas não sei se já estavam todos aí online. A gente está dando início aqui no tema estreitando laços entre pai e filhos. Esse é um ponto muito importante para todos nós aqui que tem família, filhos, esposa, esposo. É um ponto muito fundamental essa questão do diálogo. Então, a gente vai dar início aqui falando sobre isso. O relacionamento é algo que não se faz sozinho e a comunicação é a base para todo e qualquer relacionamento dar certo. Não tem como você ter um relacionamento se não tem comunicação, se não tem diálogo, certo? E nos dias de hoje, a comunicação digital ela tem tomado o velho e bom olho no olho, o olho no olho, aqui ó, próximo, onde a gente tem esse diálogo, vendo assim a reação, a expressão da pessoa. Eu acho que isso é muito importante, fundamental. A gente às vezes vai estar falando com a esposa, com o filho da gente,
hoje em dia tem sido por mensagem, tem sido por telefone. Não existe mais esse olho no olho, que a gente vai sentir a emoção da pessoa, que a gente vai sentir a reação do filho da gente, ou até mesmo da esposa dentro da nossa casa. Porque está perdendo isso. Já ouviu aquela frase que fala assim: a internet aproximou os distantes e distanciou os que estão perto. Então, às vezes, a gente consegue falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, uma pessoa que está em outro país, uma pessoa que está em outra cidade aqui, e quem está dentro da nossa casa, às vezes a gente não tem essa comunicação. Os meios de internet hoje, a tecnologia, ajudou muito nisso, só que o olho no olho dentro da nossa própria casa, a gente não tem isso mais, a gente está perdendo isso. Com isso, a comunicação dentro do lar vai ficando cada vez mais escassa. E cada membro que está envolvido, que está dentro da sua casa, é envolvido com a sua própria programação. Às vezes está na sala vendo uma criança, o filho da gente na sala vendo um desenho. Um está no quarto, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem televisão no quarto também. Está ali no quarto assistindo uma outra programação. Um filho hoje, um jovem, fecha a porta do quarto, vai mexer no computador, na internet. E isso aí a gente vai deixando isso de lado, tá ficando escasso isso. E pais e filhos estão se tornando estranhos. As conversas já não existem mais. Quando você já parou para poder falar com o seu filho, as pessoas têm tido esse hábito de chegar ali, querer saber o que está acontecendo com o filho, dialogar, o que passou, como que foi o dia, o que fez de bom. Não tem isso mais. Hoje em dia, às vezes o pai está lá na sala, o filho está no quarto, não conversa, é por WhatsApp, você mandou uma mensagem para o seu filho que está dentro da sua própria casa. E não tem essa conversa, esse diálogo ali, olho no olho. E vale ressaltar que a gente vive num país em que 86% dos divórcios dizem que a causa foi uma falha na comunicação, o diálogo. Ou seja, 86% dos divórcios hoje é por problema no diálogo, falta de comunicação. É muito gritante esse número, é muito alto. Ou seja, você está dentro da mesma casa e falta diálogo, isso é muito complicado essa situação. 25% dos jovens dizem que nunca tiveram uma conversa significativa com seu pai. Nós, como pai, será que a gente está dando a atenção que o filho precisa? Será que a gente está parando para ouvir mesmo? Será que a gente está importando com o que está acontecendo com o nosso filho? O filho, às vezes, se for mais jovem um pouco, criança mesmo, às vezes vai para uma escola, vai para uma creche, chega em casa no fim do dia. Será que a gente está parando para ouvir como que foi o dia dele? O que ele fez de bom? O que aprendeu? Com quem que está convivendo? Será que a gente está tendo essa preocupação? Ou simplesmente vou mandar uma mensagem para meu filho: e aí, como é que tá? Como que você passou? Vai responder, mandar um joinha, um emoji? Será que isso é o suficiente? Gente, olho no olho. Vamos falar, vamos aproximar, vamos sentir o que está acontecendo. Isso não está tendo mais. O sucesso do convívio familiar, além de estar na casa de Deus, requer investimento, tempo para um diálogo e um bom programa familiar. Será que você está investindo seu tempo na sua família? Será que você está investindo seu tempo em estar na casa de Deus com a sua família? Será que a gente está insistindo com isso? Será que a gente está investindo? Para pensar. Você tem que tirar um dia não, tirar tempo, fazer uma programação, deixar aquele momento ali para sua família, para conversar, jogar a conversa fora, falar de coisa boa, falar de coisa ruim, preocupar, mostrar preocupação com seu filho, com a sua esposa, dentro da sua casa. Isso aí é muito importante, você ter esse programa familiar. E, lamentavelmente, existem pais que não dedicam tempo para assistir o crescimento dos seus filhos, por estar assim, demasiadamente envolvidos com outras coisas. Às vezes a gente corre tanto, trabalha tanto, a gente tira tempo para o trabalho, que a gente tem que ter o trabalho, não tem como sair fora, né? Mas a gente tem esse tempo do trabalho, a gente tem o tempo para assistir um futebol, a gente tem o nosso tempo de estudo, o nosso tempo de meditar na palavra de Deus,
Mas será que a gente está tirando um tempo também para estar envolvido com nossos filhos ali, acompanhar o crescimento? Isso é de muita importância. A gente não pode simplesmente largar nosso filho de lado. Você tem que tentar entender o que está acontecendo. Às vezes está dentro da sua casa, debaixo do seu teto, e você está perdendo seu filho por simplesmente não acompanhar o que está acontecendo, por o fato de não ter o olho no olho. Isso aí é fundamental, gente. Já pensou? Você dentro da sua casa perder seu filho, não entender, você não está sentindo a emoção dele. Às vezes o filho da gente está passando por uma dificuldade na escola. Se for um pouquinho mais velho, já está trabalhando. Dificuldade no trabalho. E não é só a gente não, o filho também. Às vezes a gente cria um empecilho, uma barreira entre pai e filho, que o pai não se comunica com o filho e nem tem coragem de vir se comunicar com o pai, porque desde o início ali já teve esse distanciamento. E aí? Será que de quem que é a culpa? Vamos entender, gente. A culpa não é do filho, a culpa é do pai mesmo, que a gente está perdendo desde o início, a gente está perdendo o começo do nosso filho, desde quando é novinho ali, está perdendo esse momento de ver o crescimento do nosso filho mesmo. E às vezes a gente está se ocupando com muita coisa e está esquecendo o principal, que é nosso filho, que está dentro da nossa casa, a nossa esposa. Então vamos ter esse tempo, vamos fazer o nosso tempo. Faz tipo como se fosse uma anotação mesmo, uma programação. Não é que você vai ter que seguir a risca, 7 horas eu tenho que acordar, 7h15 tomar café. Não é isso. Mas tem uma programação certa do que você vai estar fazendo. Poxa, hoje eu vou tirar ali 1 hora do meu dia para escutar meu filho, saber o que está acontecendo com ele. Isso aí é muito importante. E nós, como pai, quando a gente não exerce esse papel, Satanás vai preparar alguém para desempenhar esse papel. Então, quer dizer, eu não estou próximo do meu filho, eu não estou protegendo, eu não estou ensinando ele o caminho que ele deve andar. Satanás vai pôr alguém ali, no ouvido, preparando alguém para poder simplesmente abrir o buraco, pôr o pé na frente para o filho cair, para o filho tropeçar. Então, vamos fazer o nosso papel mesmo. Não vamos negligenciar a família e nem negligenciar a palavra de Deus. Isso é muito importante para os nossos filhos. Em 1 Timóteo, em 1 Timóteo 3,4 fala isso. Negligenciar a família é negligenciar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos desempenhar o nosso papel como sacerdote do lar, para nós que é pai, né? Para a gente que é o homem da casa, né? Vamos fazer o nosso papel de ser o sacerdote do lar. Não vamos ter essa negligência com nossos filhos. A palavra de Deus fala que é tempo de resgatar os valores bíblicos na criação dos nossos filhos. E Deus nos deixou um manual cheio de instrução para que possamos usar. A gente tem tudo na mão. Tem dúvida, fala, nossa, mas não sei o que fazer, eu não sei como orientar meu filho, eu não sei que direção tomar. A gente tem tudo na mão, a gente tem um manual. A palavra de Deus está ali pronta para a gente, ali tem toda a orientação que a gente precisar, para a gente exortar, para a gente ensinar, para entender tudo que está acontecendo. Ali nesse manual que a gente tem ali, esse manual de instrução que é a Bíblia, está muito simples. Basta a gente querer usar. Então, eu acho que eu vou passar a palavra agora para a Lidiane, para ela dar sequência no nosso tema de hoje, da continuação. Amém? Amém. Eu vou colocar assim. Amém, irmãos? É verdade, a gente tem, como o Marcelo falou aqui, a gente tem negligenciado muito, né, a criação dos nossos filhos. Delegado a criação para outras pessoas, tido tempo para inúmeras coisas e às vezes falta tempo para o diálogo olho no olho mesmo com os nossos filhos. Mas em Deuteronômio 6, versos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz assim, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentada em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém? Louvado seja por essa palavra. Aqui Deus está nos dizendo que primeiramente, Ele quer que o nosso coração esteja voltado para Ele. Deus, Ele nos quer posicionados diante dEle. Ó, verso 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, a partir do momento que nós, como pais, temos as palavras de Deus guardadas no nosso coração, nós devemos ensinar ela aos nossos filhos. E não é ensinar uma vez, é ensinar com persistência, é acompanhar, é conversar sobre a palavra de Deus. Quando estiver em casa, quando estiver andando, quando se deitar e quando se levantar. É não desistir, né? Primeiro Deus quer que a gente esteja diante dele. E depois que a gente leve os nossos filhos diante dele. Então é função nossa. Em Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho que se deve andar. Nós não vamos apenas mostrar a direção para os nossos filhos. Nós devemos estar com ele no caminho. Então isso é muito sério quando a gente fala de criação de filhos, porque é da vontade do Senhor que nós criamos os nossos filhos nos caminhos dele. É uma grande responsabilidade educar. E não se educa bem se nós pais não estivermos com as palavras de Deus gravadas no nosso coração, para saber aconselhar, para saber convencer o nosso filho sobre a beleza que era andar no caminho certo. Nós não teremos sabedoria para identificar os perigos que estão ao nosso redor. Como o Marcelo falou aqui, quando a gente negligencia a nossa parte como pai, Satanás ele prepara alguém para vir e fazer a parte que Satanás quer, que é roubar, matar, destruir a nossa família. E às vezes a destruição vem através de um filho mesmo, né? Porque tá ali solto, tá ali sem cuidados. Então assim, é nossa responsabilidade criar nossos filhos para o céu, colocando, inculcando em cada um deles que estamos nesse mundo, mas que nós não pertencemos a esse mundo. Responsabilidade é nossa. E isso não é eu que estou falando, isso é falado em Deuteronômio 6. Deus manda que ensinemos os nossos filhos. Deus nos dá uma ordem. E Deus não nos dá nada que a gente não tenha condição de cumprir. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Nós temos um pai, primeiramente Deus, um pai amoroso que nos ensina, nos capacita. Então nós não temos desculpas. Eu não consigo educar meu filho, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Em Tiago 1,5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Gente, se lhe falta sabedoria, peça a Deus. Se lhe falta sabedoria para criar os seus filhos, peça a Deus. Deus ele vem falando conosco através das escrituras, em todas as formas. Então, criar os filhos no caminho do Senhor é nutri-los com o alimento de Deus. É nutri-los com a palavra. Às vezes a gente está tão empenhado em dar conforto, em dar o melhor presente do ano, colocar nas melhores escolas particulares. Eu vejo muitos pais, não que isso seja errado, irmãos, não que isso seja pecado, né? A gente querer uma boa qualidade de vida. Mas vemos tantos pais focados numa boa educação, numa boa alimentação, num quarto legal para os seus filhos, no celular do ano, videogame do ano, e esquecemos do primordial, que é a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus está gravada no coração dos seus filhos, mesmo quando velho, ela não se desviará dele. Provérbios 22:6. Então é uma tarefa muito difícil nesses dias, criar os filhos no caminho do Senhor. Que a tecnologia está avançando, reclamamos que os nossos filhos não querem mais conversar com os pais, mas quem que deu o celular para os filhos? Somos nós mesmos, pais, que vamos lá e presenteamos os nossos filhos, sem nem sequer ensiná-los a usar o celular como deveria. E, irmãos, devemos tomar muito cuidado com essa questão de comunicação, porque a sensualidade na mídia está muito grande. Nós estamos dando uma arma para o nosso filho, ao não educá-los e não ensiná-los como usar. Porque através do celular, às vezes vem o vício da pornografia, às vezes vem o distanciamento familiar. E esses valores bíblicos vão se perdendo. E cada vez vai ficando mais difícil a gente criar
os filhos no caminho do Senhor e cultivar esses bons hábitos. Quando o filho é pequeno, é mais fácil, né? Só que depois eles crescem e aí fica mais difícil. Eles entram na adolescência, vai ficando mais difícil. Eu ainda não tenho filho adolescente, a minha ainda está pequena. Entendeu? Mas a gente vê os relatos dos pais. Eu já fui uma adolescente. Então eu sei que a gente começa a fazer nossas próprias escolhas. A gente quer ser independente. A gente já não quer depender mais de pai e mãe. A gente acha que sabe de todas as coisas. Mas isso é o quê? Obra, às vezes, de Satanás, colocando isso na nossa mente. Por isso que nós devemos inculcar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E como que nós vamos ensinar nossos filhos a andar no caminho do Senhor? Somente através do diálogo e da comunicação. Irmão, uma boa conversa com os nossos filhos gera um relacionamento de confiança mútua. É conversando que a gente conhece os nossos filhos, conhece os gostos, conhece prazeres, as dificuldades, as dúvidas, medos dos nossos filhos. É no diálogo que nós sabemos quem são os amigos dos nossos filhos, as músicas que eles gostam de ouvir, como eles são tratados quando estão fora de casa, na escola, no trabalho. A cada conversa, cada diálogo que a gente tem com o nosso filho, a gente deixa uma porta aberta para eles saberem que não precisa buscar lá fora o que eles têm aqui dentro. Eu vejo muitos, principalmente jovens até, buscando lá fora aconselhamento, buscando lá fora, às vezes na droga, às vezes em relacionamento promíscuo, uma necessidade, uma carência que não teve, que não foi suprida pelos pais. Entendeu? Então, assim, o impacto de um pai e de uma mãe na vida de um filho é muito grande. Então, assim, nós precisamos, através do diálogo, conhecer os nossos filhos e deixar que ele nos conheça, que ele conheça também. Conheça as nossas fraquezas, conheça as nossas dificuldades. Quem falou que a gente precisa bancar o super-herói todas as vezes? Porque a gente tem muito disso, de ser o fortão. Não, eu quero mostrar uma coisa para o meu filho, que eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher batalhadora, eu consigo tudo, nada me abala. A gente quer mostrar isso, mas é importante que os nossos filhos conheçam as nossas fraquezas também. Os nossos filhos precisam nos conhecer, sem máscara, sem aparência. Irmãos, isso se chama transparência. E essa transparência nos permite compreender nossos filhos e conduzir eles nos caminhos certos, com pulso forte e autoridade espiritual para disciplinar nossos filhos. Com autoridade espiritual, porque nós temos autoridade espiritual para disciplinar nossos filhos. A disciplina ela é bíblica também. Outro ponto importante que precisamos ressaltar, além da transparência no diálogo e na sua comunicação com seu filho, é o saber ouvir, irmãos. A palavra de Deus já nos orienta a sermos prontos para ouvir. Mas eu não estou falando de ouvir no automático, que o filho chega na gente, a gente já até responde no automático, aham, não, tá, beleza, aham, ok. Não. É o envolver com seu filho, é participar da conversa, é o olho no olho, é o interagir, é perceber as expressões dos nossos filhos. Né? Quando o nosso filho chega, às vezes a gente já sabe se ele está triste, se ele está alegre, se ele já vem com algum problema, porque a gente passa a notar as expressões. Mas a gente vive num mundo que às vezes nem sequer olhar para os nossos filhos a gente olha. A gente já, tá bom, a gente já responde tanto no automático. Virou um hábito isso. Então, quando nós ouvimos os nossos filhos, nós conseguimos o quê? Sentir empatia por eles. Nos colocamos nos lugares dele. Sentimos a dor que ele está sentindo, a alegria que ele está sentindo. Então, quando a gente entra nesse quesito de saber ouvir, a gente consegue conduzir melhor os nossos filhos, conversar melhor, sem muitas críticas. Né? Algo que pesa muito são as críticas. Né? Às vezes você não ouviu o seu filho, mal escutou o que ele tem para dizer, mas você vem com 4 pedras, a gente vem com julgamento. Então a crítica é uma questão que devemos ter muito cuidado, porque pode causar um efeito destrutivo para quem está ouvindo, provocando o distanciamento. Então assim, devemos instruir nossos filhos sempre na palavra e com amor,
respeitando o sentimento dos nossos filhos, porque independente da idade que eles estão, eles têm sentimentos. Eles têm sentimentos e as emoções dele são nós pais que formamos essas emoções, formamos o caráter, ajudando nisso. Então, quando for conversar com seu filho, se tiver que orientá-lo, se tiver que exortá-lo, exorta na palavra, porque a palavra sempre vai nos levar a exortar com amor. Sempre vai nos trazer com amor, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é o amor de Cristo, todo escrito na Bíblia. Então, sempre que a gente tiver que exortar o nosso filho, corrigi-lo para o caminho certo, vamos exortar na palavra e com amor. Tem uma pesquisa que diz que muitos filhos, em depoimento em terapia familiar, confidencia que poderia ter evitado muita experiência amarga na vida se tivesse ouvido seus pais. Ou seja, as crianças que recebem pouca atenção dos pais, elas tendem a manifestar maior dificuldade ao se relacionar com outras pessoas. Elas tendem a fazer escolhas mais erradas. Eu tenho 31 anos. Até hoje, eu faço questão de escutar o meu pai. Eu faço questão de escutar a minha mãe. Porque eles têm uma percepção talvez diferente da nossa. Então, ouça as instruções do seu pai e nós, pai, que nós possamos instruir. Olha o impacto das nossas ações na vida de um filho. Então, que comece da gente. Né? Ah, meu relacionamento com meu pai foi péssimo. Vamos dar um exemplo aqui. Não estou falando que eu fui. Meu relacionamento, graças a Deus, meu pai é bom. Mas, eu não tive essa criação. Eu não tive esse apoio dos meus pais. Então, que comece de você. Quebre essa barreira a partir de você. Desenvolva você esse hábito de, a partir de hoje, começar a conversar pelo seu filho. O diálogo é extremamente importante para a formação social e emocional dos nossos filhos. Então, se a gente não mudar isso agora, as consequências só vão piorar. Então, que comece de você essa mudança. Que comece de nós, que comece hoje. De fato, o amor de muitos se esfriará. E o nosso amor? Ele tem se esfriado? Né? Isaías 38 diz, põe em ordem a tua casa. Então, se falta comunicação dentro da tua casa, é a hora de você colocar em ordem a tua casa. Colocar em ordem. Colocar em ordem a tua vida, colocar em ordem os teus filhos. Né? Aqui eu já estou quase encerrando, irmãos. No Salmo 128, no verso 3 diz assim, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. O salmista aqui descreve o relacionamento entre pais e filho como um momento de confraternização ao redor de uma mesa. Há quanto tempo a gente não reúne com os nossos filhos ao redor da mesa? Quanto tempo a gente não faz uma refeição juntos com os nossos filhos? É muito importante. É muito importante a gente ter esse momento, resgatar esse hábito de ter esses momentos de confraternização com os nossos filhos. Você tem só um filho? Amém. É isso mesmo. Você é mãe solteira? Amém. É vocês dois, então. Você é pai solteiro? Amém. São vocês dois, então. Resgate esse hábito. O relacionamento entre pais e filhos. Quando os pais mostram, exercem o seu papel, cumprem as obrigações e ensinam os seus filhos, a tendência é haver correspondência da parte dos filhos, porque os filhos se sentem amados. Amém, irmãos? Agora eu quero falar só uma breve palavra para nós, filhos, porque nós somos pais, mas nós também somos filhos. Em Efésios 6 diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Como você, filho, tem se portado diante dos seus pais? Como temos nos comunicado com os nossos pais? Creio que a maioria de nós, às vezes, já tem o pai e mãe até idoso. Como que a gente tem se comportado? Aqueles filhos que já são casados, que não moram mais com os pais, temos lembrado deles diariamente? Temos tratado ele com respeito, com amor, que um dia ele nos tratou e nos criou lá atrás? Ou será que estamos lembrando, às vezes, uma vez por mês, numa visita de domingo? Irmãos, a vida, ela passa no instante. Que nós possamos deixar orgulhos, feridas, mágoas,
todos os afazeres do dia que estejam nos atrapalhando de ter esse convívio com os nossos pais e com os nossos filhos de lado, para que nós possamos ter uma vida com abundância, uma vida feliz, uma vida de entrega com os nossos pais. Então, filho, obedecei aos vossos pais. Honra o teu pai e tua mãe, independente da tua idade. Nós devemos sempre estar honrando nosso pai e nossa mãe. Amém? Você quer falar? Irmãos, outro ponto aqui que é interessante é quem aqui que já, com pai e mãe, tem lembrança de aqueles domingos, ou até mesmo dia de sábado, que reunia a família ali, porque a gente é pai, mas só que a gente também é filho, né? Então, lembra desses momentos que a gente sentava ali com o pai, mãe, com os irmãos conversando, passando o tempo mesmo, aquele bate-papo mesmo, o que está acontecendo, o que passou durante a semana. Travou aqui. Todo mundo chegar. Aí tem aqueles que vêm mais cedo, uns que chegam no horário, uns que chegam mais tarde, mas todo domingo reunia todo mundo ali, para conversar mesmo, para estar junto com o pai e com a mãe. É igual a Lidiane falou, será que a gente está tratando nossos pais com amor? Não é porque estão já com uma certa idade, não vou falar velho não, está com algumas horas de voo a mais do que a gente vai largar de lado, que a gente não vai tratar com amor. Não, vamos resgatar esses momentos. Eu lembro também, eu não sei se era com todo mundo, mas pelo menos comigo, a gente, na minha época, na nossa casa, o único quarto que tinha porta era do pai e da mãe. A gente, como filho, a gente ficava num quarto sem porta. Hoje em dia, essa falta de comunicação, essa falta de olho no olho, nossos filhos estão se fazendo o quarto deles uma fortaleza. Eles estão se trancando ali dentro. Só sai dali para ir para uma escola, para fazer um curso ou para trabalhar. Chegou, é o tempo inteiro ali trancado dentro de um quarto. Gente, a gente está perdendo isso. A gente está perdendo o convívio, o amor mesmo ali um com o outro. Entendeu? Então, vamos resgatar isso daí. Isso é muito importante, é de muita importância mesmo. Entender nosso pai, nossa mãe e nossos filhos. Porque, igual eu falei, a gente é pai, mas a gente também é filho. Amém, irmãos? Então, isso eu acho que é o que a gente queria passar para vocês. Eu espero que tenham conseguido entender o que a gente quis passar aqui. Amém? Amém, glória a Deus. Passa uma palavra aí por irmão Leomar. Bate e volta. Amém. Amém. Foi bênção demais. Bênção, bênção, bênção. Deu para entender perfeitamente, irmão. Amém. Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês aí. Amém? E obrigado pela presença de vocês aí. Que o Senhor continue usando vocês cada dia mais nesse ministério abençoado que Ele tem colocado nas nossas mãos aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu peguei um ponto aí que achei bastante interessante quando o irmão disse que sobre o relacionamento à distância com nossos filhos. Eu fico pensando quando falando da árvore do conhecimento, da ciência, conhecimento do bem e do mal. Ciência, a tecnologia, né? Quando a gente fala em ciência, a gente lembra da tecnologia que hoje está bastante avançada. Aí eu fico perguntando, hoje, uma das maiores preocupações dos pais hoje é em tentar tirar algo que desde criança, desde berço, os pais colocaram como uma forma de vício ou algum acessório indispensável na vida dos seus filhos, o celular, né? Aí eu fico pensando o seguinte, hoje o relacionamento está simplesmente à distância.
pelo seguinte, hoje, quando a gente vai conversar com os nossos filhos, é só quando eles estão longe de casa, através da rede social, do aplicativo aí de mensagem. Amém? Onde você está, que hora que você volta, e pronto. Amém? Aí quando chega em casa, não se tem um assunto. Não é verdade? Hoje, quando os filhos chegam em casa, não se tem assunto. Entra, não tem aquela saudação como os antigos. Hoje ainda, glória a Deus, a nossa vida aqui em casa é dessa forma. O filho chegou e saiu, tem que dar satisfação, tem que cumprimentar, saudar pai e mãe, boa noite, tá? Avisar que chegou de alguma forma, benção pai, benção mãe. Hoje não se vê isso. Então, o relacionamento hoje, há tecnologia, mas na maioria dos casos, por falta de monitoramento dos próprios pais, voltando ao que eu disse lá no início, muitas vezes, lá de berço mesmo, quando a criança ali está dando birra ali, querendo algo, os pais vão lá e celular, para se distrair e não monitora. E vai ficando dessa forma. Aí vai crescendo, como a irmã Lidiane disse, depois de mais velho, dificilmente você vai conseguir. Então, a educação começa do berço. Amém? E a melhor maneira de a gente educar nossos filhos é através do exemplo, porque não adianta você querer uma atenção do seu filho, sendo que quando ele quer sua atenção, você está ali com o celular preso no mundo virtual. Amém? Então, se você se policia, você com justiça e com autoridade própria, você vai poder corrigir seu filho através do exemplo. Então, se você não faz o mesmo, tá? Olha para você mesmo, se você tem se policiado no seu tempo nas redes sociais aí, a melhor forma de você educar seu filho é através do exemplo. Não se esqueça disso. Amém. Voltando para a parte que o irmão falou, muitas vezes a gente se preocupa com quem está lá longe, né? Às vezes você tem um filho mais velho que já saiu de casa, já casou, tá? E você está o tempo todo ali interagindo com ele, mas o seu filho mais novo, a sua filha mais nova que ficou em casa, fica aquém, né? E aquele negócio que eu falei, quando ela sai ou ele sai, é onde você tem o diálogo, mesmo assim como a irmã citou, onde você está, como é que você está, tô bem, tô aqui e pronto. E a hora de retornar para casa não se tem diálogo. O filho entra para o quarto ou vai para um lugar que ele prefere melhor, mas não tem aquele diálogo de como foi o seu dia, com quem você estava, como você está, né? Isso aí é bastante importante porque a gente blinda de várias formas aí, livra de qualquer caminho errado que nossos filhos possam aí se perder. E falando nisso, hoje a gente vê muitos pais que começam a falar o seguinte: nossos filhos se perdem no mundo. A verdade não é essa. A verdade é que nossos filhos, eles se perdem dentro de casa. Amém? Pelo seguinte, hoje nossos filhos vai buscar conselhos dos pais, agora não, estou ocupado. Amém? Ou está no telefone, ou está na rede social, ocupado. Mesmo que seja um fazer de casa, eu acho fundamental a gente elaborar, criar um tempo, mesmo que seja curto, mas esse tempo curto, ele é muito precioso para se dar ouvido aos nossos filhos. Amém? E hoje em dia, hoje não acontece isso. Depois a gente conversa, depois. Quando vai ser a hora de você sentar com seu filho? Quando ele estiver mais velho, tiver acontecido algo que praticamente destruiu a vida dele? Então, esse depois não deve existir. Amém? São seus filhos, são a herança do Senhor. Então, preste bastante atenção e tome bastante cuidado
quando o seu filho solicitar uma atenção sua. Amém? Falando de confiança em relação ao diálogo. O diálogo, como eu disse, é o início para se ter um estreitamento bem profundo com os nossos filhos. Mas eu pergunto o seguinte, como está sendo, como que a gente está, como é que está sendo a nossa convivência dentro dos nossos lares com nossos filhos? Será que a gente está o tempo todo aberto a diálogo? Será que a gente está dando a liberdade para que os nossos filhos cheguem na gente e questionem algo? Será que a gente está tendo aquela disposição de parar o que a gente está fazendo para dar atenção? E não é só dar atenção com o ouvido, é com os olhos. Será que a gente está... Ah, fala aí que eu estou escutando. Não, a gente não ouve só com o ouvido, não. A gente ouve com o coração, é através do ouvido e dos olhos. Olho no olho. Amém? É aí que a gente vai passar a segurança e a confiança para os nossos filhos. Amém? E falando em confiança, ela vem muito das nossas atitudes. Quando nossos filhos presenciam, através dos nossos exemplos, como que a gente age diante de uma dificuldade? Será que a gente tem a serenidade de resolver alguma situação, ou a gente perde a cabeça e acaba culpando o nosso cônjuge na frente dos nossos filhos, ou culpando nossos próprios filhos, ao invés de juntos procurar a solução? Será que a gente está procurando alguém para culpar, ou algo para culpar? Ou a gente está tomando frente com serenidade e sabedoria para resolver a diversidade que aparece diariamente nas nossas vidas, no nosso meio? Será que a gente está tendo isso? Passando a confiança, a segurança para os nossos filhos? Para que quando eles precisarem de algum conselho, eles vão... O certo é buscar conselho dentro de casa. Como eu disse, hoje, nossos filhos estão se perdendo dentro de casa. Não é no mundo, não. Não é no mundo que nossos filhos estão se perdendo. Dentro de casa. Como eu disse, porque na hora de olhar para os pais, não vou no meu pai nem na minha mãe, não, porque aconteceu isso, isso e isso, e eles não conseguiram resolver o problema deles. Eles vão conseguir resolver o meu problema. Amém? Então, nossos filhos, assim, eles nos observam o tempo todo, através do falar, através do nosso caminhar, no nosso dia a dia. Então, como que um filho seu vai chegar em você, pedir um conselho e se sentir seguro, sendo que aconteceu tal situação semelhante e você não conseguiu? A sua atitude foi... a primeira coisa foi desesperar. De repente, foi um erro que partiu de uma atitude ou falta de atitude sua, consequência de um erro seu, mas mesmo assim, a facilidade que você teve é de pegar alguém para culpar, desviar a culpa. Onde é que seus filhos vão encontrar segurança, confiança em você na hora de buscar algo para consolá-los? Como que está sendo nossas atitudes diante da adversidade na presença dos nossos filhos? Isso serve, como a irmã bem disse aí, a gente precisa quebrar. Se a gente veio de uma geração aí anterior que andava meio que perdida em todos os sentidos, se a gente hoje somos servos do Senhor, somos seus seguidores fiéis, cadê a coragem para mudar isso? Será que a gente está tendo essa coragem para mudar? A personalidade, a atitude. Então está na hora de quebrar isso. Amém? Então é preciso que a gente tenha essa mente, porque senão até quando vai passar esses problemas, essas atitudes errôneas? Em que geração vai parar isso?
Hoje, muitas famílias levam isso na normalidade. Ah, porque fulano, aconteceu com fulano ali, é o meu vizinho, aconteceu a mesma coisa ali, mesmo sendo errado, mas acha que é normal. Ei, não é normal. Pegar o sofrimento dos outros e trazer para sua casa. Então é preciso que a nossa geração quebre isso e que os nossos descendentes aperfeiçoem isso, mais ainda, afunilando. Porque sabemos que se nós somos seguidores de Cristo, os nossos filhos também, naturalmente, vão ser. E os nossos erros, eles vão ver. Talvez não vão apontar, mas quando chegar o momento deles, eles vão saber como lidar com a situação. Amém? Deu um corte aí. Tá tudo ok, né? Só sonho. Então é preciso que a gente... Oi? Então é preciso que a gente deseje que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Porque a gente sabe que a gente tem defeito. Então, como eu disse, nossos filhos estão o tempo todo nos observando. Então, se eles são seguidores de Cristo, eles vão procurar melhor ainda, aperfeiçoar diante das adversidades. Meu pai e minha mãe resolveu dessa forma. Então, se eu fizer dessa forma, vai dar certo também. Ou vai ter sabedoria para resolver ou mais rápido ou da melhor maneira também. Amém? Então, é através dessas atitudes, ao invés de quando chegar um problema, a gente desviar a culpa, ficar rodeando o problema e ele só crescendo, nossos filhos vendo isso, vão fazer o quê? Vão se guardar ou buscar lá fora, como a irmã bem disse. Buscar aconselhamento lá fora. Ou nem aconselhamento, ou exemplos lá fora. Sejam eles bons ou ruins, mas a gente sabe que fora da nossa casa, a porcentagem maior de exemplos ruins aparece o tempo todo. Amém? Então é preciso que a gente, de alguma forma, falando em diálogo, como que a gente tem dado a confiança, a segurança para os nossos filhos em relação ao diálogo? Será que a gente está realmente aberto com o tempo? Quando começa com o tempo. Será que você, quando seu filho se achega a você para pedir algo, algum conselho, alguma instrução, alguma orientação, alguma sugestão, será que você para o que você está fazendo e olha para o seu filho e responde da melhor maneira? Ou fala, depois a gente conversa. Ah, eu estou ocupado. Amém? Então, as necessidades dos nossos filhos são emergentes, são urgentes. É ali na hora. Ali na hora, independente, mesmo que a gente, no nosso subconsciente, acha que é besteira, que dá para esperar, não. É emergente, são os nossos filhos. São heranças do Senhor. E heranças do Senhor a gente tem que cuidar bem. Amém? Então, os assuntos, mesmo que sejam bobos, mesmo que a gente, na nossa mente, porque a gente por ser adulto, a gente às vezes acha que é coisa pequena, mas para eles é de fundamental importância. Talvez, assim, para eles tem um significado importante e que eles vão levar para a vida toda. Lembrando que a gente, o tempo todo, a gente é formador de memória. Nós somos formadores de memória dos nossos filhos. Então, que tipo de memória que a gente está criando, formando os nossos filhos? O tempo todo. Somos formadores de memória. É preciso que a gente reflita sobre isso. Então, isso, memória, fica para a vida toda. Aí vai passando de geração em geração. Aí eles casam, têm filhos e fazem a mesma coisa. E assim, sucessivamente. Amém? Então, costumo dizer muito que
que o caminho para o coração de uma família se faz pelo ouvir. Então, o diálogo. Às vezes, muita gente confunde a questão do diálogo sobre duas pessoas conversando. Uma fala, outra fala, mas o diálogo perfeito, ele se faz na sua grande capacidade de ouvir. Ouvir. Ter tempo para ouvir. Da importância um assunto com que o seu filho está falando com você, principalmente. Ouvir. Não é só porque você é pai, tudo bem, você é autoridade dentro de casa. Eles têm que te ouvir sim, certo? Mas o seu ouvido está 100% aberto para eles, para tudo, todas as necessidades deles? Ou você tem selecionado os assuntos? Às vezes, muitas vezes nosso filho chega com um assunto que pra gente não é nada a ver. Não, coisa boba, muda de assunto. Nossa, que assunto sem interesse. Ei, criança, inocente. Às vezes um assunto que a gente acha que é assim para nós, para eles, é sentimental. Tá? Então é preciso que a gente dá essa confiança para os nossos filhos aí, enxergar na gente, a segurança de chegar a qualquer momento, a liberdade através da segurança. Eu vou chegar no meu pai, vou chegar na minha mãe, eu não vou levar bronca, então estou livre para chegar e dialogar, para falar o que eu quiser com nossos filhos, com nossos pais, aliás. Porque às vezes a gente, com a vida corrida que a gente tem, a gente perde esses momentos aí, importantes aí, dentro da nossa casa. Lembra, nossos filhos não se perdem no mundo, se perdem dentro de nossas casas. Amém? Porque vai no pai, o pai está ocupado. Vai na mãe, a mãe está ocupada. Ele fica perdido ali. Aí vê a porta aberta, vai buscar lá fora. Vê a porta aberta, vai buscar lá no mundo. Um conselho, uma ajuda, uma estrutura, uma orientação. E a gente sabe que o caminho para a perdição é largo. Amém? E o caminho estreito, nós pais, é que devemos mostrar o tempo todo. O tempo todo, seja com correção, principalmente com exemplo, com correção, com orientação, tudo dentro da palavra do Senhor. Amém? Porque lá na frente, a consequência do que a gente não fez, a gente sofre. Porque aí é filho perdido no mundo das drogas, é filho perdido no mundo da criminalidade, é filho seguindo o caminho aí da homossexualidade, com companhias erradas. Então, se a gente não orienta, educa, corrige nossos filhos dentro de casa, através do diálogo, ouvir as necessidades deles o tempo todo, parar o que a gente está fazendo para ouvir. Um diálogo perfeito não é só falar, é principalmente o ouvir. Estar aberto, seus ouvidos abertos, olhando olho no olho, tá? Parar o que a gente está fazendo e dar atenção para os nossos filhos. Mesmo que para a gente não tenha nenhum significado, não tem importância, não vai mudar em nada nossas vidas, mas para eles é de grande valor sentimental. Só a sua atenção, só de saber que ele tem a confiança, a segurança de poder chegar o tempo todo, a hora que ele quiser em você, seu filho já se sente feliz. Amém? Já é uma memória boa que você vai estar formando aí para os seus filhos aí e para os filhos dos seus filhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o que eu tinha para falar é isso, assim, Deus abençoe os irmãos aí, muito obrigado pela presença, e vai ter mais, tá? Esse bate-papo gostoso aí foi muito, muito abençoado, tá? E a gente Amém. vai Glória ter a Deus. mais essas lives aí compartilhadas aí, divididas aí ao casal, tá?
E próximo assunto aí, a gente já está vendo aí. Oi? Tá. A gente já está vendo aí o último assunto relacionado aos filhos, educação, orientação dos nossos filhos para que eles não, assim, se percam dentro de casa, tá? E o último assunto, quinta-feira que vem, logo após, a gente volta aí para os casais aí que não tem problema nenhum. Amém? Para os casais perfeitos. Amém. Aí, tá bom? Amém. Glória a Deus. Então, assim, as considerações, os irmãos estão comentando aí. Eu gostaria que o irmão Marcelo e a irmã Lidiane interagissem aí, o pessoal está comentando aí, sabe, fazendo umas ponderações aí. Aí vocês comentam aí, interagem com eles aí, por favor. Vai ser bênção aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, antes de comentar ali o que os comentários dos irmãos aqui, a gente falou tanto dos filhos, mas eu queria puxar agora do filho para o pai. Quem que nos gerou, que nos conhece, e quem que é a pessoa que mais vai estar pronta para nos ajudar, não é nossos pais? Quem aqui que nunca teve o pai ou a mãe que fala assim, eu te avisei? A gente às vezes quer fazer das nossas maneiras, a gente às vezes quer fazer do nosso jeito, e às vezes a gente tem um pai e uma mãe que viveu muito mais do que a gente, com certeza, que vai te falar, não faz assim, faz dessa forma. E às vezes por esse distanciamento que às vezes a gente deixa ficar no nosso meio, a gente acha que a gente sabe demais. A gente acha que a gente já viveu o suficiente para decidir por nós mesmos. É verdade. E aí, de repente, o que acontece? Bate a cara e o pai e a mãe, eu te avisei. Mas isso não é motivo para... Eles não falam isso para a gente na intenção de mostrar que eles estavam certos, não. A intenção não é essa. A intenção é lá no começo, quando eles falaram para poder nos ajudar, nos aconselhou com amor. É por amor mesmo. Só que a gente não ouve. Posso falar? Pode. Sobre isso aí, até lá em Provérbios, no capítulo 7, 24, fala exatamente isso. Assim como Deus nos orienta através do livro de Provérbios, a gente é de pai para filho, e a gente de pai para os nossos filhos, é exatamente isso aí que o irmão falou. Aqui fala em Provérbios 7, 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos, ou seja, não ande por sua vontade própria, sem consulta, ou seja, não se desvie para os seus caminhos o teu coração. E não andes perdidos nas suas veredas. Porque isso aí que o irmão falou é bastante interessante pelo seguinte, às vezes a gente acha que nossos pais tá tipo que, tá vendo, eu te avisei, tipo, né, cortando a gente, mas na verdade isso quer dizer o seguinte, da próxima vez, tenha humildade, diante de você querer andar com suas próprias pernas, consultem a gente, que a gente tem mais experiência que vocês, já viveu o suficiente para te dar os melhores conselhos. Primeiro, porque nós somos seus pais, sabe? E outra, a gente ama como nosso Deus nos ama. Amém? Então, isso é bastante interessante que o irmão tocou aí, que hoje falta muito isso. A gente fica emburrado, porque, tá vendo, eu te avisei, mas na verdade se a gente for abrir nossas mentes aí, vai muito além disso. A próxima vez, não procure andar sozinho. Eu vivi mais do que você, então consulte seu pai e sua mãe. Amém? Pensam demais, irmão. Esse é Amém. Hoje mais cedo, falando com o irmão Fernando, e pedindo uma orientação com ele, ele até me passou a parábola do filho pródigo.
E ali, acho que tem um exemplo disso também. Porque o filho ali pegou... Ele quis tudo que o pai tinha, a parte dele, e foi embora. E o pai deu aquilo, ele pegou e foi embora. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo, ficou sem nada, ao ponto de querer comer ali com porco mesmo. E aí, quando ele caiu em si, ele falou, peraí, mas eu vou voltar. E quando ele voltou, o pai dele não disse, eu te avisei, mas ficou ali de braço aberto esperando ele. Só que isso tudo, para isso acontecer, será que não foi uma falta de comunicação? Será que de ambas as partes ali não faltou uma comunicação? Não vou dizer que naquela época foi por causa da internet, né? Mas faltou uma comunicação ali. Só que nem por isso o pai virou as costas para o seu filho, porque ele tem um amor. Então a gente tem que entender ali dessa parábola mesmo. Porque o pai recebeu o filho dele de braço aberto e deu o melhor que ele tinha. O filho foi embora, perdeu tudo que ganhou, mas o pai estava ali pronto para receber ele. Então, hoje o irmão Fernando me falou disso, eu tive lendo essa parábola aqui, meditando, e ficou muito... Eu fiquei com isso na cabeça. E interessante que voltou nesse assunto, a gente chegou até nesse ponto. Então, acho que vamos ficar atentos aos nossos pais aí, nossos filhos. Isso é muito importante. Não vamos perder esses momentos ali, não. O interessante é que eu já tinha lido essa parábola do filho pródigo várias vezes, mas eu nunca tinha entrado nesse ponto que o irmão Fernando trouxe. Eu achei também extremamente interessante. Né? O que levou o filho a se desgarrar do pai? O que levou o filho a querer a fortuna do pai antes mesmo dele morrer e ir embora para o mundo? Na Bíblia não relata, né? Se ele foi, o que aconteceu. Mas para chegar a esse ponto, porque ele tinha 2 filhos, um ficou e o outro foi embora. Às vezes, qual que é? Existem muitos casos do favoritismo entre as famílias. Não estou falando que é o caso que realmente... Eu não sei se realmente tem alguma passagem que explica, mas ao meu ver ainda não tem nenhuma explicação por que um filho foi embora e o outro ficou. Mas existe muito favoritismo dentro de casas, né? Ah, eu gosto mais de um, eu gosto mais de outro, né? Ou então as melhores coisas vai para um e não vai para outro. Isso também gera revolta. Então não foi explicado o porquê que o filho quis ir embora. Só que ele voltou. Então, quando realmente os pais ensinam as crianças, instruem a criança, mostra que ali na sua casa tem um porto seguro, o filho vai ter a liberdade para voltar com o pai. E o pai em momento nenhum julgou, né? Mas realmente estendeu os braços, colocou o anel em seu dedo, colocou vestes novas no filho e fez uma grande festa para recebê-lo. E é assim que Deus também faz com a gente, né? Deus, ele também faz isso com a gente. Por mais que a gente peque contra o Senhor, todos os dias nós pecamos, Deus está sempre pronto para que, se a gente tiver um coração arrependido, voltar para Ele, Ele nos lavar, nos limpar, trocar nossas vestes, e Ele também está de braços abertos para nós. É linda essa parábola, eu nunca tinha visto ela desse ponto de vista. A gente sempre estuda a desobediência do filho, mas a gente nunca entende o porquê que levou o filho a querer a fortuna e ir embora. Então, assim, é realmente ficar atento como a gente trata os nossos filhos, porque uma vez que a gente perde, pode ser que ele não volte, né? Se a gente não tiver firmado as palavras do Senhor no coração desse filho, pode ser que ele nunca mais retorne para a gente. Então, é algo muito importante a se pensar. Eu queria agradecer aqui os irmãos que estão se comunicando com a gente, né? Tem o Valdeci, Maria Mota aqui, está concordando, verdade, né? Concordando, escutou direitinho a palavra, né? A Elaine, os filhos estão resistentes aos diálogos. A internet, as redes sociais roubou esse momento, realmente. Mas a gente tem que entender que nós demos o primeiro celular para o nosso filho, a maioria das vezes. Hoje eu vejo criança de 4, 5 anos com tablet na mão, com celular melhor que o nosso até, entendeu? Hoje a gente vê pessoas dando birras em lojas de departamento porque quer o celular do ano, porque quer o notebook do ano.
Então, assim, a gente tem querido dar os melhores objetos para os nossos filhos, mas a gente não tem dado melhor disciplina na palavra do Senhor para eles. Realmente, a internet está roubando esses momentos. Mas é a gente instruir a criança, o adolescente, os filhos a realmente saber usar a internet para o bem. Porque é uma benção a tecnologia, mas nós devemos aprender a usá-la. Nossa. Foi? Cortou aqui, irmão. Pode falar. Tá bom. Tá, essa parte aí é bastante importante. O comentário aí da irmã Elaine. Estão ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Essa é bastante importante aí, interessante, pelo seguinte, é o que eu disse agora há pouco. Nós... Tá ouvindo? Tá travando aí. Tá mais Tá. Nós, pais, aquele exemplo que o irmão Marcelo, nós pais já vivenciaram, né, bastante tempo à frente do nosso tempo. E nós, a mesma coisa, como eu disse, a gente, além de formador de memória, a gente é formador de caráter, a gente já tem autoridade como pai sobre nossos filhos. Então, a criança inocente, tá? Sem pensar em consequência, não ver maldade, sabe, na sua total inocência. Então, a gente molda, de certa forma, o caráter deles, tá? Mostra o tempo todo o que é o limite, a gente molda o caráter deles, limite, impondo limites, a questão de, como a irmã diz, o primeiro, tem filho aí que realmente a gente vê aí que tá melhor bem dividir em relação ao celular do que a gente, né? Mas assim, hoje eu tenho um filho de 7 anos, e ele não sabe o que é celular. Tá? Ele não sabe o que é celular, sabe o que é uma televisão, essas coisas sim, mas exemplo. A gente que deixou nossos filhos, e isso vem lá de berço, eu vejo criança aí de 1, 2 anos dando birra para ter um celular na mão. E só se cala por conta do pai pegar e entregar o celular na mão. Aí isso vai indo. A gente, além de formador de memória, a gente é formador de caráter, a gente, de certa forma, a gente impõe, faz com que nossos filhos conheçam os limites, tá? E isso, a tecnologia, como a irmã bem disse, a gente tem que fazer com que eles usam moderadamente. O tempo para iniciar, tempo para terminar, certo? E pronto, porque a gente tem autoridade sobre eles o tempo todo. Então, sim é sim, não é não. Entendeu? Pode continuar, irmã. Exatamente. O celular, assim, o problema não é nem o celular, dar o celular. O problema é ensinar as crianças a usar. Que nós possamos ensinar eles a usar. Aqui o pastor Adriano colocou, precisamos mesmo ter tempo com qualidade com a nossa família. É necessário tempo, porque às vezes não adianta a gente passar o final de semana inteiro com os nossos filhos, cada um no seu quarto. Né? Filhos no quarto, pais na sala, mãe na cozinha. É necessário realmente juntar a família, ter o tempo de qualidade. Fazer uma refeição juntos, tomar um café da manhã, orar juntos, fazer o culto doméstico. Muito tem se perdido, né? O culto no seu próprio lar. Às vezes a gente sai para fazer culto na casa de todo mundo e na nossa casa a gente não faz com a nossa família. Mas é importante esse momento de ler a Bíblia com os nossos filhos, instruí-los na palavra. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. O irmão Fernando colocou aqui também, irmão Fernando, infelizmente estamos vivenciando um tempo que não temos a tecnologia que veio para encurtar distâncias. Está nos afastando da simplicidade do falar, das reuniões em família, tem nos afastado da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Isso daqui que a gente está falando. Nós perdemos a simplicidade, a essência. A gente vê igual minha mãe, eles são em 10.
10 irmãos ali na casa da minha mãe. Naquela época não tinha celular, não tinha tecnologia, mal tinha televisão, né? Mas eles faziam o quê? Eles se juntavam, eles estavam todo mundo juntos ali, né? Eles estavam próximos. A maioria dessas famílias, Marcela é boba, hein? Sempre tem que... Não tinha televisão também não, porque para 10 filhos, né? Como se diz. Uma benção, os filhos são herança do Senhor, né? Louvado seja aquele que tem a alçada cheia de flechas, né? Os filhos são flechas, como diz a palavra. Então, assim, antigamente você via um povo mais unido, né? Famílias mais unidas. Hoje as famílias estão distantes. A irmã Elaine aqui também comentou aqui no final. Eu presenciei uma mãe dando um celular de última geração para uma criança de 4 anos de idade. Um celular que nem ela mesma tinha. Entendeu? Assim, gente, é a simplicidade. Não é o que se tem. Não é só o que se tem. Hoje eu postei um negócio no meu status. Agora eu não... Deixa eu lembrar aqui. Como que é o versículo aqui? Hoje eu postei uma coisa que é até interessante, agora eu não vou achar, mas e agora eu esqueci. Mas enfim, agora eu esqueci o versículo que eu postei lá no grupo das mulheres hoje, acabei esquecendo. Mas que a grandeza do homem, a satisfação dele não está na quantidade de bens que ele tem, não está na quantidade de coisas que ele tem, mas sim na simplicidade, que nós possamos aprender realmente a ser mais simples. Jesus nos dá esse exemplo de simplicidade. A gente aqui tem aprendido a viver realmente com mais simplicidade. E o menos ele é mais, irmãos. Eu sei que conforto não é pecado, vida boa não é pecado, a gente tem que trabalhar, tem que lutar, tem que almejar mesmo, ter uma boa condição de vida, sim, dar um conforto para os nossos filhos, poder fazer uma refeição gostosa, agradável. A gente tem que ter essa qualidade, almejar isso sim, não é pecado. Mas que isso não se torne a nossa prioridade. A palavra de Deus, assim, buscai primeiro o reino de Deus. Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que a gente precisa, Deus sabe. Quando ele fala, buscai primeiro o reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Deus, ele sabe. Quando ele fala todas essas coisas, é o comer, é o vestir, não é o celular de última geração, não é o notebook caro, não é a reforma na casa. É o comer, é o vestir, é o morar. Essas são todas as coisas que vos serão acrescentadas. É isso, queridos. Eu estou muito feliz de ter participado, agradeço demais os irmãos, agradeço demais os irmãos ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui essa noite. É uma bênção. Bênção do Senhor. Obrigado, irmão. A gente agradece a participação. Amém. Passa aí para vocês agora de novo. Uma presença abençoada aí. O assunto é bastante importante assim, e que a gente não deve em nenhum momento de implantar o diálogo dentro do nosso lar, principalmente diante dos nossos filhos. E através do diálogo a gente conquista confiança e nossos filhos se sentem mais seguros e protegidos aí através do diálogo, a gente sendo mais propício ao ouvir. Amém? Mas foi bênção demais. E na próxima live aí a gente finaliza com os assuntos relacionados aos nossos filhos. E voltando para os casais, aos cônjuges, né? E vai ter participação dos irmãos aí também, hein? A gente vai organizar direitinho aí para que a gente foi bênção essa live de hoje, com certeza. O Senhor esteve presente aí o tempo todo. E na próxima aí, sobre casais, a gente vai retornar para os assuntos direcionados ao casais, restauração de casamentos, tá? Estrutura dos lares, né? E proteção de nossas famílias. E aí, a gente vai organizar direitinho para que os irmãos compareçam aí mais uma vez aí, que foi
Foi grande bênção em ter os irmãos conosco aí, para a gente fazer um bate-papo, só que agora Foi. um assunto aí relacionado a casais. Amém? Então, assim, Amém. queria Amém. agradecer Glória a Deus. a todos que estiveram presentes aí, irmão Elaine, o nosso querido pastor Adriano Melo, irmão da nossa irmã Lidiane Melo. Deus abençoe, pastor, a gente está finalizando, tá? A irmã Elaine Muniz, Deus abençoe aí, irmão Fernando, obrigado pela presença de vocês. Valdeci Maria Mota, Valdeci é duplo, né? Valdeci, muito obrigado aí, irmão, Deus abençoe sua vida e sua família. Fernando Lima, já falei, irmão Fernando. Nosso querido irmão meu, na verdade, irmão assim, de infância, de coração aí. Boa noite, meu irmão Leonardo Donizete aí. Deus abençoe. Obrigado por Amém. ter comparecido aí na nossa live aí. Deus abençoe sua vida aí, seu filho, tá? Sua esposa. Amém? Então, a gente vai finalizando por aqui. Lembrando que agora eu vou deixar com os irmãos, vão trabalhar hoje. Passar o endereço da nossa amada igreja, os dias de culto, os horários, aí fica com os irmãos agora. A irmã Berenice, boa noite, irmã. Amém. Esqueci, ela fica caladinha aí na dela aí, mas assiste do início ao fim. Deus abençoe sua vida aí, o esposo, o seu Vanderlei aí, a filha de vocês aí, Deus abençoe aí. Amém? A irmã Keila, a irmã da nossa irmã Lidiane, acabou de entrar aí. Deus abençoe sua vida aí, irmã. Seu esposo aí, seus filhos. Deus abençoe sua vida aí. Agora, o recado é com os irmãos aí, Marcelo e irmã Lidiane. Glória a Deus. Fica o convite a todos aí para o nosso culto no domingo, às 19h30, ali no Primavera, Igreja Batista Primavera. Avenida Reinaldo Boareto, 1302. A gente vai ter o nosso culto ali abençoado às 19h30, estão todos convidados. Às quartas-feiras a gente está tendo nosso culto de oração também às 19h30, tem sido bênção. Vai, que está precisando de oração, vai lá que a gente vai estar ali pronto para orar com vocês. Amém. Amém? Glória a Deus. E sábado agora a gente teria nosso culto de casal, né? Cancelar. Infelizmente vamos ter que cancelar aí devido os decretos aí da nossa prefeita, e assim que a gente remarcar, a gente passa para os irmãos. E é isso. E fica o convite para quando remarcar, nós vamos tratar de um tema extremamente importante, sexualidade saudável no casamento. Um tema muito, muito intenso, que a gente vai estar abordando nos nossos cultos de casais. Bênção do Senhor, não perca, fica atento às redes sociais, que a gente vai estar postando o dia que a gente vai remarcar. Amém? Falou juntinho. Amém. E aí você que tá... A irmã já soltou o tema aí, tema abençoado aí, de fundamental importância aí para os casais aí, tá? E você que tem a sua dúvida aí, anota aí, pode usar aquela medida lá, o meu amigo, minha amiga tem dúvida nisso, pode usar que a gente vai acreditar. Minha prima pediu. Mas, isso, Amém. pode usar, pode ficar tranquilo, tá bom? A gente não vai entender de outra forma, não. Então, muito obrigado pela presença de todos. Os irmãos, Amém. Muito obrigado pela presença aí, por ter aceito o convite aí, foi bênção demais. Amém. O Senhor, sim, continue abençoando os irmãos aí e continue, assim, abençoando o ministério do Grupo Lealdade, da nossa amada Igreja Batista Primavera, Amém. Com a liderança dos irmãos, irmã Lidiane e Marcelo, e minha esposa Tatiana, que está aqui escondidinha aqui, mas dá para ver o rostinho dela aí, e junto com a minha. Então, que o Senhor continue nos usando aí, nos capacitando cada dia mais aí, para fazer esse trabalho aí abençoado para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Então, muitíssimo obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe você. Obrigada, irmão. Deus abençoe a cada um que esteve presente aí, tá? Você quer falar alguma coisa? Amém. Não, só agradecer a presença de vocês e que tenhamos mais lives juntos.